Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo do meu canal. Eu gostaria de hoje trazer um assunto que eu gostaria de complementar aproveitando o assunto do vídeo anterior, que nós tratamos sobre o nome de Deus, né? No vídeo anterior, caso você não assistiu, você assista lá. Nós falamos sobre a crença das testemunhas de Jeová com relação ao nome de Deus, em eles afirmarem que o nome de Deus de fato é literalmente Jeová. E nós aprendemos lá que o nome Jeová é o nome criado por homens. Hoje eu gostaria de trazer um conhecimento para as pessoas, caso você não saiba, caso você esteja estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, claro, caso você conheça alguma testemunha de Jeová, ou até mesmo para você que for testemunho de Jeová e esteja assistindo esse vídeo, sobre a questão do nome Jeová na Bíblia das Testemunhas, das Testemunhas de Jeová, o nome Jeová no Novo Testamento. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, essa daqui, ela está um pouquinho danificada aqui, porque colou um negócio aqui, mas depois deu para recuperar. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, tem muitas coisas diferentes da nossa Bíblia, da nossa tradução. E uma delas, que eu vou querer tratar aqui, é a questão do nome Jeová. O nome Jeová, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Só que nas nossas Bíblias, essa aqui, por exemplo, a tradução NAA, tem essa daqui, que é a King James, que eu gosto muito, né? Nessas Bíblias não tem o nome Jeová no Novo Testamento. Mas por quê? Por que que na tradução do Novo Mundo, das Bíblias da Testemunha de Jeová, tem o nome Jeová no Novo Testamento e nas nossas traduções que nós costumamos usar, não tem? Bom, primeiro é bom salientar uma coisa. As Testemunhas de Jeová, quando fizeram essa tradução da Bíblia, eles fizeram, segundo eles, por dois motivos. Primeiro, porque eles queriam que a Bíblia fosse atualizada com os manuscritos mais antigos encontrados, né? E segundo, que eles queriam uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais da nossa época, né? De melhor compreensão. E esses foram os dois motivos que eles alegaram para poder fazer a tradução própria deles. Contudo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, não é considerada uma Bíblia ortodoxa, por conta de um motivo em particular. Não é citado o nome dos eruditos, né, ou erudito, que trabalharam nessa tradução. Logo, a gente não consegue confirmar a qualidade dessa tradução, porque como a gente não sabe quem a traduziu, não dá para se saber se a pessoa era preparada, né, se a pessoa tinha qualificações para tal trabalho. A alegação deles para isso é para não trazer mérito ao homem, mas somente a Deus, a Jeová. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Quem somos nós para julgar? Mas como a gente não tem essa informação, a gente não consegue. É por isso que ela não é considerada uma Bíblia ortodoxa. E também não é considerada uma Bíblia ortodoxa por haver várias alterações dos textos, né? Vários acrescentos, né? Eles acrescentam palavras, acrescentam pontuações, né? E com isso traz um entendimento diferente do que o texto original costuma trazer. O exemplo disso é o texto do lado que cita lá o ladrão da cruz, né? Que lá na Bíblia das Testemunhas de Jeová diz Jesus falando para o ladrão: em verdade vos digo hoje, vírgula,
estarás comigo no paraíso. Eles colocam a vírgula depois do hoje. Em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová acreditam que quando a pessoa morre, ela não vai para o paraíso, também não vai para um lugar de tormento eterno. A pessoa simplesmente entra num estado de sono, o sono da alma. Então, o texto que Jesus diz para o ladrão da cruz, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso, quebraria essa crença. Né? Quebraria essa crença deles. Né? Eliminaria essa crença, porque o ladrão da cruz foi para o paraíso com Jesus Cristo, naquele mesmo dia. Então, qual é a solução? Trocar a vírgula de lugar. Tirar a vírgula antes do hoje e colocar depois do hoje. E ficou dessa forma. Em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Só que gramaticamente, falando gramaticamente, isso é completamente incorreto, porque Jesus jamais falaria isso. Jesus jamais falou algo parecido com isso. Na verdade, nenhum personagem da Bíblia falou dessa forma. Em verdade vos digo hoje. Porque é óbvio que seria hoje. Jesus poderia dizer em verdade vos digo amanhã, em verdade vos digo ontem. É óbvio que ele estaria falando naquele exato momento, em verdade vos digo hoje. Então não havia necessidade de ele usar esse termo, em verdade vos digo hoje. Então é óbvio que a vírgula vem antes. Em verdade vos digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. E gramaticamente assim está correto a frase. Agora, dizer que em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, essa fala nunca foi dita em nenhum lugar da Bíblia e seria a primeira vez que Jesus usou essa linguagem, essa fala, e estaria completamente sem sentido essa frase. Mas é uma tentativa, né, é uma adulteração. Com apenas uma única vírgula, eles conseguem alterar. Por causa de uma vírgula, o ladrão na cruz não foi para o paraíso. Ele está dormindo até agora. Né? Por causa dessa vírgula. Essa é uma das adulterações. Uma outra adulteração, né, que é um acrescento, que aí já na questão do texto do ladrão da cruz, eles só mudaram a vírgula de lugar. E já mudou todo o sentido da frase. Em outro texto, eles acrescentaram uma palavra e já mudou totalmente uma doutrina, uma crença. Que no caso é João 1. Eles colocam Jesus Cristo como um segundo Deus, né? indo de contra o que está escrito em Isaías 43:10, que deixa claro que só existe um Deus. Eles mesmos acreditam que só existe um Deus. Só que eles mesmos colocam Jesus Cristo como um segundo Deus. Né? Um Deus menor. Para eles, Jesus Cristo é um Deus menor. E Jeová é um Deus maior. Porque está aqui, ó. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. Esse um não existe no original. Nos manuscritos originais. A palavra um não existe. Eles acrescentaram porque o texto deixa muito claro que Jesus Cristo é Deus. Né? Em João 1 está dizendo, Jesus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Só isso. Esse é o original. E como eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo, eles precisam resolver isso aqui. E quando você não consegue endossar sua crença com a palavra, você tem duas opções. Ou você se arrepende, ou você adultera. E a escolha das testemunhas de Jeová foi adulterar, para poder endossar a crença deles. Então, a Bíblia, para eles, a Bíblia tem que se adequar à crença deles. Não o contrário. Não é eles que têm que se adequar à palavra de Deus. Não é as crenças deles que têm que se adequar à palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que se adequar às crenças deles, segundo o que eles entendem. Então, a solução foi fazer essa alteração do texto. E a Bíblia é bem enfática sobre a questão de adulterar a palavra de Deus. Agora, na Bíblia das Testemunhas de Jeová,
a tradução do Novo Mundo, o nome Jeová aparece várias e várias vezes. E sendo que nas Bíblias normais não aparece o nome de Jeová. Não aparece o nome Jeová no Novo Testamento. Mais uma vez, eles usam o argumento de que eles colocam o nome Jeová ali, eles sabem que o nome Jeová não está no texto original, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Eles sabem que não está lá, mas eles colocam com o argumento de trazer uma melhor compreensão do texto, porque no original está ou Deus ou Senhor. E deveria ser traduzido da mesma forma, ou Deus ou Senhor, para o nosso idioma. Só que eles colocam o nome Jeová. Quando você coloca o nome Jeová no texto, quando você coloca o nome Jeová no texto, logo você entende que no original, quando você for olhar no original, está lá o nome de Deus, que é o tetagrama, que foi o que nós estudamos no vídeo anterior. O Y, o H, o W, o H. Legal. Se você está lá o tetagrama, você pode colocar Jeová na nossa tradução, traduzindo para a nossa língua. Né? Você pode transliterar para a nossa língua o nome Jeová. Tá o tetagrama lá, no original, traduz aqui como Jeová. Só que lá não tem o nome Jeová, no Novo Testamento. Mas eles colocam. E com o argumento de que para trazer melhor compreensão ao texto. Só que essa melhor compreensão que eles falam, na verdade, é a melhor compreensão segundo o que eles entendem. Mais uma vez, é a crença deles tem que sobrepor a palavra de Deus. Então a Bíblia se adaptando à crença deles. Então esse melhor entendimento que eles falam, eles não são honestos, é um melhor entendimento segundo o que eles acreditam. Né? Se o texto está ali tá falando de Jesus Cristo, às vezes endossando a crença que Jesus Cristo é Deus, eles trocam, tira lá o Senhor ou Deus e coloca Jeová, para poder dizer que é Jeová. É o que acontece aqui com Lucas 1, 76. Se você abrir aqui Lucas 1, 76, diz assim, Lucas 1, 76, na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Mas quando a você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá à frente, no texto original, tá? Irá à frente do Senhor, para preparar o caminho dele. Todos nós sabemos que João Batista veio preparar um caminho para o Messias, para o Senhor Jesus. Só que na Bíblia deles, olha o que eles fazem. Eles colocam, mas quanto a você, menino, será chamado, menino aqui seria João Batista, preparar profeta do Altíssimo, pois irá à frente de Jeová para preparar os caminhos dele. Então aqui eles colocam o nome Jeová. Né? E todos nós sabemos que João Batista veio preparando um caminho para Jesus, para o Senhor Jesus. E esse nome Jeová não tem no original. Então isso aqui é mais uma adulteração do texto original, para poder endossar uma crença deles. Né? E a Bíblia citam vários textos com relação a não haver adulterações na palavra de Deus. Eu gostaria de citar alguns deles. Em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim: portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que são descritas nesse livro. Algumas pessoas vão dizer que essa orientação se refere apenas ao livro de Apocalipse. Porém, o que eu entendo é que essa orientação serve para toda a palavra de Deus. E só é possível
a gente ter essa interpretação correta das Escrituras Sagradas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo esse que, para as testemunhas de Jeová, não é uma pessoa, é apenas uma energia, é uma força, né? E como é que pode um grupo religioso ser devidamente orientado pelo Espírito Santo de Deus para interpretar a Bíblia se nem sequer eles acreditam na pessoa do Espírito Santo? É óbvio que tais pessoas com uma crença perturbada da personalidade do Espírito Santo teriam interpretações erradas das Escrituras Sagradas, porque eles não têm o auxílio do Espírito Santo para poder fazer isso. Veja o que diz 1 Coríntios 4:6. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor a vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Veja bem, as testemunhas de Jeová, elas vão além do que está escrito. Elas vão além. Está escrito uma coisa, eles vão além daquilo. E para ir além disso, eles precisam fazer adulterações nas Escrituras. Eles precisam alterar o texto para poder ir além do que está escrito, né? Um exemplo que nós damos, que eu gosto de dar, é a questão do inferno, né? Do lugar de tormento. Testemunhas de Jeová não acreditam que existe esse lugar. Esse lugar não existe, né? Lugar de tormento não existe, né? Então, para eles, a pessoa morre e ele entra em estado de sono. Simplesmente assim, a pessoa está dormindo. Mas aí você fala, mas e a parábola do rico e do Lázaro que Jesus contou? Jesus literalmente contou uma história do rico e do Lázaro. O Lázaro foi para o seio de Abraão, né? E o rico foi para o lugar de tormento. E lá ele estava sendo atormentado pelas chamas. O que você me diz? As testemunhas de Jeová vão dizer para você, como disseram para mim, que essa história que Jesus contou é uma história fictícia. Veja bem, é uma parábola fictícia, uma ficção, apenas para trazer um ensinamento moral. Só que Jesus nunca contou uma história fictícia. Todas as parábolas de Jesus que Jesus contou foram coisas do cotidiano, coisas comuns. Jesus sempre usou elementos reais para contar as suas parábolas, né? Ele nunca usou elementos fictícios, nunca usou de ficção para contar uma parábola, para trazer um ensinamento, até porque isso ia trazer confusão, isso ia trazer entendimentos errados, e Jesus jamais faria isso. Então dizer que Jesus contou uma parábola fictícia é pura ignorância, é ser muito inocente, é ser muito incauto. Eles deveriam ter seguido o exemplo dos escribas, né? Quando vão traduzir a Bíblia, eles deveriam traduzir o mais fiel possível. Eu simplesmente eu sou a favor da tradução mais fiel possível. Eu gosto da King James, né? Eu gosto da NAA, né? A Corrigida Fiel. Eu gosto dessas traduções. Por mais que algumas palavras sejam um pouco mais difíceis de compreender, é melhor você para o texto ali, lê de novo, busca a tradução dessa palavra que você encontrou, que essa palavra seja difícil, medite no texto, o Espírito Santo vai te ajudar. Você não precisa de uma linguagem muito atual para poder entender. Você precisa do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, a tradução pode estar mais moderna que for, você não vai ter um compreendimento correto. É simples assim. Então você não precisa. Você com o Espírito Santo de Deus, você consegue entender a palavra de Deus até se tiver escrito em outra língua. Porque o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer isso por você. Então, você não precisa ficar buscando traduções muito fáceis de ler, porque essas traduções podem acabar levando a um entendimento
errado das Escrituras. Então, o meu conselho para qualquer pessoa que esteja querendo ler a palavra de Deus e querendo buscar o entendimento, busque uma tradução mais fiel aos originais possível, mais fiéis aos originais. E leia com atenção. Primeiramente, primeira coisa, ore ao Espírito Santo, ore a Deus, pedindo para que envie o Espírito Santo dele, para que ajude você na leitura da palavra de Deus. Né? Na leitura. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a sabedoria que Deus proporciona, você não vai conseguir ter um compreendimento da palavra de Deus. Né? Não existe método. A gente está cansado, eu estou cansado de ver na internet, leia a Bíblia em 4 dias, leia a Bíblia, não sei o quê, vários métodos para você entender, para você ler a Bíblia. Mas só existe um método eficaz. É o método com o Espírito Santo de Deus. Esse é o método eficaz. Não existe método eficaz sem o Espírito Santo de Deus. Por mais elaborado que ele seja, por mais que a tradução ajude, sem o Espírito Santo de Deus, você não vai ter a compreensão correta das Escrituras Sagradas. Deuteronômio 12:32. Portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Nada deve acrescentar. Aquela palavra que nós lemos lá em João 1:1 é uma palavra acrescentada no texto. Por mais que a intenção seja boa. É para trazer um entendimento. Não pode. Não pode. A Bíblia está dizendo que não pode. E a própria Bíblia deles, se você abrir lá em Deuteronômio 12:32, está dizendo não pode acrescentar e nem tirar nada. E eles acrescentam. E tiram. Tiram de lugar a vírgula, põe a vírgula em outro lugar, para poder mudar o entendimento. Colocar palavras na boca de Jesus que Jesus não disse. Isso é um pecado tremendo. Né? Então, se você coloca o nome próprio de Deus no Novo Testamento, ele, por obrigação, ele tem que estar lá no original. E ele não está lá. Então, ele não deveria estar aqui. Por mais que a intenção seja boa, né, segundo eles, para trazer um entendimento mais correto, eles não podem fazer isso. Porque a própria palavra de Deus diz que não deve se acrescentar nada. Não se deve acrescentar e nem tirar nada do texto. Então eles têm que ser fiel ao texto. E a pessoa que queira ter o entendimento correto, ela tem que pedir para Deus o Espírito Santo de Deus. Não buscar textos fáceis de ler. Sabe? Não é buscar textos fáceis de ler, literatura fácil, tradução fácil de ler. O que você precisa, que é o que a pessoa precisa, é do Espírito Santo de Deus. Né? É isso que nós precisamos, do Espírito Santo de Deus, para poder termos o entendimento correto. Porque sem o Espírito Santo de Deus, como eu já disse, não adianta, por mais fácil que esteja o texto, você vai cair no engano. Assim como os testemunhos de Jeová caem no engano. Interessante eu mencionar aqui que na tradução antiga da Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução de 1980, se não me engano, eles colocavam os acrescentos deles, quando eles acrescentavam uma palavra, em colchetes, para poder sinalizar que aquela palavra não existe no original, mas estava ali para trazer um entendimento segundo o que eles acreditam. E, por exemplo, se você pegar João 1, capítulo 1, versículo 1 da tradução do Novo Mundo mais antiga, essa palavra que eu mencionei vai estar entre colchetes, simbolizando o quê? Que esse não existe no original. Eles mesmos dizem que não está no original, mas eles colocaram, mas não está no original. Então eles colocavam entre colchetes. Só que nessa tradução de 2013 para cá, eles tiraram os colchetes dos acrescentos deles, das palavras que eles acrescentam, eles tiraram colchetes, simbolizando que essa palavra está no original e não está no original. Então essa é a informação que eu gostaria de trazer para você que é testemunha de Jeová ou que está estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová,
né? Ou que você talvez conheça alguma testemunha de Jeová e queira compartilhar essas informações com ela, com essas pessoas. E, e é isso aí, pessoal, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você quiser, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais vídeos aqui, né? Falando mais sobre as testemunhas de Jeová, suas crenças e doutrinas. E também, mais para frente, vou trazer outros temas também com relação a outros assuntos também, né? Eu foco muito em testemunhas de Jeová porque eu tive bastante experiência com esse grupo religioso e eu gostaria de compartilhar essas minhas experiências, né? Não fui testemunho de Jeová, não fui, mas fui afetado por esse grupo, né? E, e acabei mergulhando no conhecimento desse grupo religioso e me sinto no dever de estar compartilhando esse conhecimento com as nossas pessoas. Eu não sei de tudo, mas sei bastante coisa. O desejo é compartilhar esse conhecimento com as demais pessoas, né? Para que não caiam nesse engano, não caiam nos erros desse grupo religioso. Tá bom? Então é isso aí, um forte abraço, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco hoje e sempre, e amém.